das distorções que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Psicologia do dinheiro, psicologia da dívida, do endividamento, psicologia da poupança, psicologia do investimento. Então, isso aí tem muita pesquisa. Meio ambiente e sustentabilidade também é uma linha forte. Políticas econômicas e políticas públicas vem crescendo bastante. É o tema do nosso congresso desse ano, que vai ser no Canadá agora em julho. Felicidade. Os economistas já estudam felicidade, né? E a gente está estudando também no sentido de ver quais são as distorções de percepção quando as pessoas avaliam o seu grau de bem-estar, né? Aquela pergunta básica, dinheiro traz felicidade, essa não foi respondida ainda, né? E nem como faz para ganhar dinheiro, essa também não, né? Aliás, alguém lembrou, em algum evento que eu participei, assim, uma jornalista até, ela falou assim, cuidado para vocês não se misturarem com uma linha de autoajuda que tem esses trocentos mil livros, fique rico em 15 minutos, né? Não é disso que se trata. A psicologia econômica não ensina ninguém a ficar rico, né? A gente até brinca. Se ensinasse, a gente estaria numa praia agora, né, tomando uma marguerita, né? Mas não. Então a gente faz pesquisa, mas não, e ninguém descobriu a fórmula de como ficar milionário. A gente pode até alertar um pouco para como não perder tanto dinheiro em algumas situações. Isso pode servir. Inflação. Eles estudaram muito inflação na década de 70 na Europa, quando eles tiveram um pouquinho, para nós um pouquinho, para eles bastante inflação. Pararam de estudar, voltaram a estudar depois da introdução do euro, porque daí houve um ajuste que, pela população dos países que aderiram ao euro, foi percebida como inflação, ainda estão lá decidindo se é verdade ou não, ou se é só uma percepção equivocada. Decisões domésticas, como é que as famílias tomam decisões econômicas, compra compulsiva, aí uma linha detalhada, mas só para vocês terem uma ideia do que também é estudado. Então, esse comportamento, que é um transtorno, é uma patologia mesmo. Não digam que são as mulheres que são compulsivamente compradoras, não é bem assim. Tributação é uma linha de pesquisa forte também, evasão fiscal, como a população aceita melhor tributação, como não aceita, tudo isso tem bastante estudo. Comportamento econômico das crianças e socialização econômica, quer dizer, como as crianças são introduzidas à economia, ao mundo do dinheiro. E o mais recente, coisa assim de poucos anos, 2, 3, 4 anos no máximo, arquitetura de escolha. Eu pus de propósito esse nome porque o outro nome pelo qual é conhecido, ele assusta, que é paternalismo libertário. Bravo também, né? Que é uma linha que, bom, para vocês terem uma ideia, a administração Obama está aderindo. É o seguinte, eles partem do princípio, o grande introdutor dessa linha, que chama Richard Thaler, T-H-A-L-E-R, ele tem uma descrição pouco lisonjeira a respeito do ser humano. E ele se inclui nela, tranquilamente, que é a seguinte, todos nós somos como o Homer Simpson, aquele do desenho animado, né? A gente quer comer e dormir, basicamente, né? E aquela coisa, né? Homer Simpson, eu lembro daquele episódio que o Homer vai guloso, né, gordo, guloso e tal, está pegando uma latinha de refrigerante na máquina e não aguenta a latinha cair, né, não espera cair. Então ele vai lá e pega a latinha antes dela cair e trava a mão lá dentro, né, e não solta a latinha e não consegue tirar a mão, chama o bombeiro, tal, daí o pessoal chega e fala assim, mas o senhor experimentou soltar a latinha? E ele fala, mas isso faz alguma diferença? Ele solta a latinha. Bom, então o pessoal da arquitetura de escolha acha que, grande parte das vezes, nós tomamos decisões desse jeito, na base do Homer Simpson. Então ele diz o seguinte, precisamos de ajuda para tomar melhores decisões. Então, os gestores, querendo ou não querendo,
já influenciam as nossas escolhas. Então, não é melhor todo mundo parar e pensar cuidadosamente de que maneira essa influência vai acontecer? Então, eles propõem, por exemplo, que a primeira alternativa nas decisões que a gente tem que tomar deva ser bem pensada para ser apresentada em primeiro lugar, como opção padrão. E depois tem outras formas também de fazer isso. Depois eu vou dar um exemplo aí, que é um programa que já foi adotado em 12 estados nos Estados Unidos com relação a planos de pensão. Bom, mas então, antes vamos só passar aqui rapidamente o que a gente está chamando dessas limitações cognitivas e emocionais, né? Eu gosto de pensar no processo decisório como composto dessas 3 etapas, né? Primeiro a gente coleta os dados, a gente percebe, daí a gente avalia esses dados para ver o que se aplica, o que é real, o que é inviável, e daí a gente escolhe aquela que parece trazer mais benefícios, né? Só que isso não é simples, a gente sabe bem disso, né? Primeiro que a gente toma decisões hoje e elas vão ter consequências no futuro, né? Então, e a gente não tem nunca nenhuma garantia de que aquilo vai realmente dar certo, porque ninguém tem bola de cristal. Outra coisa é que as decisões econômicas envolvem a alocação de recursos finitos. A gente não gosta de nada que seja finito. A gente sempre gostaria que o dinheiro fosse infinito, a saúde fosse infinita, a vida fosse infinita. Então, já existe um certo esses recursos, porque a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para ficar com uma outra, nunca dá para contemplar tudo, né? O nosso desejo é infinito. A gente sempre quer mais coisas, e aquilo. Mas os recursos não acompanham da mesma forma. Além disso, o dinheiro tem muitas dimensões psicológicas, simbólicas, né? O dinheiro não é só dinheiro para ninguém, praticamente, né? Então, tem gente que, por exemplo, diz que tem nojo de dinheiro. Deus que me livre e guarde, né? Eu confesso que eu até tenho um pezinho aí, porque eu fui daquela geração que não gostava de dinheiro, né? A gente tinha aquela cabeça meio hippie, né? De dizer, não, vamos lutar por um mundo melhor, sem dinheiro, todos irmãos, né? Vamos pensar, né, numa revolução dos valores aqui, onde o dinheiro é o de menos, né? Daí a gente não faz plano de previdência, né? Daí vai, né, ficando velho, vai se preocupando com a aposentadoria, né? Cadê e tal? A gente paga, né, tem consequências, né, as nossas escolhas também. Para outras pessoas, o dinheiro é tudo, absolutamente, né? Então a pessoa não consegue pensar em nenhuma situação que não envolva dinheiro. Vai jantar no restaurante, escolhe pela coluna do preço, não escolhe pela coluna do que gostaria de comer, né? Enfim, então aí o dinheiro sempre vai ter uma repercussão grande. Fala em dinheiro, acho que para vocês que são economistas, talvez seja até um pouco mais simples, porque já faz parte do cardápio de vocês, né? Desde que entram na faculdade, vocês estão falando em dinheiro. Agora, para muita gente que não é economista, dá um constrangimento. Fala assim, nossa, não vai falar em dinheiro, né? Você vai dizer, vou dar um presente de aniversário. Até quanto? Não vou pensar nisso, né? Daí já é um pouco tabu, você não quero pensar numa coisa dessa. Vai casar. Não vamos pensar nisso, né? É feio pensar em dinheiro, né? Vamos só amor, ternura e tal. Então, para muita gente, dinheiro é um assunto bastante complicado, né? E, além de tudo, então, a gente tem essas distorções que vão comprometer o processo de escolha, né? Então, na teoria do prospecto, eles colocam o seguinte: nós percebemos e avaliamos por meio desses atalhos mentais, as heurísticas. Isso é útil até certo ponto, porque nos poupa tempo e esforço. Por outro lado, é limitado porque a gente perde em rigor, perde em precisão. E, com isso, aumenta a chance da gente cair em erros sistemáticos. Erros sistemáticos é isso que alguns autores, por exemplo, tem o Ariely,
que escreveu esse livro previsivelmente